Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai iniciar agora. Vamos ter um bate-papo com a Carol. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa área ambiental, sobre licenciamento ambiental, contar um pouquinho da história dela também. Já estou esperando, ela já deve estar chegando aqui. Vamos aguardá-la. Como que tá o dia de vocês? Quem estiver aí acompanhando, conta de onde vocês estão falando, enquanto a gente aguarda a Carol chegar aqui. A Carol que tem um Instagram super bacana, bem direcionado realmente para essa área, né, do direito ambiental. Eu até indico muito. Ela já tá entrando, já até vi que ela tá aqui, já vou chamar ela aqui para o nosso bate-papo. Aqui. Já está entrando. Oi, Carol, tudo Oi, bem? tudo? Que bom te ver aqui. A gente ainda não tinha conversado, né, Carol? Não, na verdade é a primeira vez que eu tenho esse contato assim com vocês. É a primeira vez também que eu apareço, né? Porque nas aulas também eu não costumo aparecer nos encontros com associados, né? Você Que tá é vendo uma mais no área offline? É porque, na verdade, no horário que é de 7 horas, eu tô na rua. Então eu fico só escutando. Por isso que eu não Ah, coloco o vídeo. Aí você justamente eu fica não participo. escondidinha lá na câmera, então, Carol. Porque senão você só vão ver rua. Porque eu tô na estrada e não dá pra ficar com o vídeo, né? Mostrando a minha Ah, carinha. a gente vai ter um encontro agora no dia 29, não sei se você tá sabendo, as meninas vão divulgar. Mas vai ser só um encontro de final de ano mesmo, aí nesse, ó, já se organiza pra gente te ver lá também, Carol. Sim, pode deixar. Gente, eu vou pedir primeiro aqui pra Carol poder se apresentar. Hoje, como vocês sabem, a gente está aqui nas nossas lives diárias no Fio do Bigode, que é uma live informal mesmo. A intenção aqui é um bate-papo, uma troca de ideias, trazendo um pouquinho da experiência, né, da Carol hoje. Então, Carol, se você pode se apresentar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Certo. Bom, eu advogo na área agroambiental, assim, vai fazer 2 anos, né? Eu inicialmente não tinha interesse nessa área, até porque eu sou de Belém do Pará, né? Então, hoje, atualmente, eu moro em Rondon do Pará, que é na região sudeste do estado. Então, a realidade é muito diferente dessas duas cidades, das regiões. O Pará é muito grande, então a diversidade, tanto de cultura, de sotaque, de atividades, são muito diferentes. Então, quando eu vim para cá, eu vim com uma proposta de trabalhar na prefeitura, ser assessora jurídica da prefeitura daqui. Então, o meu forte era direito administrativo, direito público, lidar com licitações. Só que trabalhar na prefeitura em interior é você ter acesso, ter que assessorar tudo, todas as áreas. E aí foi aí que eu comecei a ter contato mais com a área ambiental, com a Secretaria de Meio Ambiente. Né? Nessa época eu já era especialista em direito ambiental por causa do meu pai, que meu pai é consultor ambiental, então ele me influenciou a seguir assim, mas só fiz por fazer, confesso inicialmente, né? Então quando Você eu estava vi com o que pezinho ali, mas você ainda não estava olhando muito para essa área, não, né, Carol? porque assim, na verdade, eu tinha, os meus planos não era nem ficar no Pará, eu tinha vontade de prestar concurso público e ir para o interior de São Paulo. Era a minha vontade. E meu pai sempre dizia que eu tinha que ficar aqui na região norte e atuar na área ambiental. Só que eu via isso como uma forma dele só justificar de eu não sair do lado dele. Você Então, eu pensou não assim, via ah, você tá querendo que eu fique aqui perto, você não quer que exatamente. eu vou Então, para longe. é porque, na verdade, assim, cidade de Belém, a gente tem uma noção assim, interior é diferente do interior dele, que ele tem visão aqui em Rondon. Interior pra gente que é de Belém, da capital, onde não tem nada, só estrada de chão, não tem energia, não tem nada. Enquanto que para eles interior é uma cidade desenvolvida, como aqui em Rondon. Quando eu vim para cá, eu peguei muito choque. Eu achei que eu não ia encontrar nada de desenvolvido aqui, né? E o interior para eles aqui é como se fosse a roça. Eu não sei se para vocês é assim também, porque a roça assim é roça para eles e para a gente é interior. Porque quando eu cheguei aqui, a gente até brinca dizendo que o pessoal de Rondon não é paraense raiz, porque os pais são ou é de Minas, ou é goiano, capixaba, é baiano, Rondon então fica mais ou menos onde aí no Pará? perto de Marabá, conhece? Ah, sim. Paragominas. Não, tem um É, monte de associado de Paragominas. Acho que então tem de Marabá também. fica nesse meio assim, né? Então, tanto que Paragominas
o nome Mistura de Minas com Goiás, né, Carol? exatamente, paraense. Então, é essa mistura. Então, a gente não vê muito paraense mesmo aqui. É uma realidade totalmente diferente. Então, eu gostei daqui. Então, como eu comecei a ter acesso a essa parte de secretaria ambiental, analisar os processos, eu comecei a ver que o que se pede mais é licenciamento de atividades rurais, que é o LAR, né? Então, justamente para bovinocultura, para autorização de supressão para plantar soja, que são as duas atividades muito fortes aqui na região, gado e soja, né? Então, eu vi que profissional nessa área não tem tanto aqui, né, em Rondon. Carol, mas então, na verdade, você começou a realmente olhar mais para essa área aí do direito ambiental e dessas questões, foi através do direito administrativo, então, né? Nem era o Sim, seu propósito, na verdade. não. Foi por Na verdade, acaso. não. É porque, assim, a gente tem uma visão muito distorcida dessa área. Principalmente quando a gente está na faculdade, a gente não tem uma noção direitinha, assim. A gente vê bem supérfluo o direito ambiental. E o direito ambiental que a gente vê, pelo menos o que eu vi, foi a questão da parte de licenciamento, era só a questão de licenciamento de indústrias, de fábrica, de mercado. E não via da atividade agrária em si. E direito agrário eu não tive, né? Na faculdade eu não tive. Eu fui fazer uma especialização para poder entender direito mais o que seria isso. Tanto que hoje eu faço uma especialização agroambiental também, que é junto, porque eu acredito muito nisso. Que advogado ambiental tem que ser também ambiental e agrário. Eles não podem diferenciar e nem separar. E muitos aqui diferenciam e separam isso. Eu acredito muito que tem como fazer um desenvolvimento econômico na terra, respeitando também o meio ambiente. Então, Carol, eu que comecei. legal você trazer e trazer até essa questão, né, que para você tá realmente conectado na essência, não teria como a gente falar que é um sem ser o outro, né, Carol? Eu também acredito muito Exatamente. nisso e eu vejo muito isso na prática, Carol. Os produtores, às vezes a gente tem essa ideia, né, de que essa área ambiental, não, o produtor não respeita, não se preocupa, e eu vejo que tem sim esse cuidado. A maioria das vezes Tem. que a gente vê isso sendo descumprido é muito mais por falta de informação de qual que seria a forma correta. Não sei o que você acha disso também. O que você acha aí na prática? Na verdade, eu vejo que o que está faltando é uma educação ambiental. As pessoas aqui, elas têm uma parte de educação ambiental muito fraca. Então, eles acreditam ainda que para poder, você não pode conseguir algo na terra sem desmatar. E hoje eu já venho mostrando que você ganha dinheiro também fazendo manejo florestal, você ganha dinheiro você fazendo um arrendamento por questão de servidão ambiental para compensar uma terra de uma outra pessoa que desmatou, entendeu? Então as pessoas hoje em dia é um pouquinho difícil ainda, né? Porque tem muitos fazendeiros que já são aqueles velhos matutos, que tem aquele tipo de pensamento ainda meio lá atrás. Mas aí a gente vai explicando, demonstrando, porque aqui as pessoas são, não só aqui, né? Mas a maioria, somente que é do campo, é desconfiado demais, né? Até porque eles já levaram rasteira demais das pessoas. Já foram Não é à enganadas toa, demais. né, Carol? Essa Exatamente. Tipo, desconfiança. eu tô ouvindo aqui ele dizendo, ó, isso aqui você preservando isso aqui, você dá dinheiro. Aí ele fala, mas um fulano já veio aqui, falou a mesma coisa, me mostrou o projeto, e aí não consegui nada. Só paguei o serviço dele e ele foi embora. Né? Então é muita coisa que eu escuto nesse sentido. Mas, Inclusive, Carol, isso aí é uma coisa que eu vejo muito também, é que eu acho que isso está muito na nossa missão enquanto profissional do direito. Enquanto advogados, a gente mesmo, eu também vejo que na própria advocacia falta essa questão, sim, né? A gente também levar esse outro lado do advogado. Porque a maioria das vezes, o advogado ele é muito associado à parte realmente judicial, à questão do problema, quando já tem uma situação ali que já deu errado, né? E tem toda essa parte do antes que eu acho que tá muito no nosso. Eu vejo você fazendo muito esse trabalho através do seu próprio Instagram, realmente trazendo essa informação, né? Isso aí ajuda muito a associar o profissional do direito, o advogado, como alguém que pode sim prestar esse tipo de serviço com qualidade, né, Carol? sim. Inclusive, é porque assim, quando eu saí da prefeitura, eu saí com a prefeitura querendo montar um escritório, né? O meu irmão, ele é engenheiro florestal. Então, eu resolvi juntar com ele e meu pai, que é consultor. A gente falou, olha, pai, eu não vou voltar para Belém, eu vou continuar em Rondônia, eu quero montar alguma coisa aqui. Então, a gente decidiu e montamos o escritório ambiental aqui, né? Carol, e Nesse só sentido. antes de você continuar, como que foi essa decisão sua de sair da prefeitura para abrir o escritório? Como que foi esse período aí? Então, eu sou muito aquela pessoa que eu não gosto de rotina.
Então, trabalhar num órgão público, a minha mãe sempre dizia que não ia dar certo, mas eu queria fazer concurso, né? E ela dizia, olha, você não vai se adaptar, porque é uma coisa rotineira. E aí passou ano e tal, e eu via a mesma coisa sempre, sempre. E era uma. Aí já estava apaixonada pela parte ambiental, só que a demanda maior era administrativa, era questão de licitação, na área da saúde, porque saúde e educação são duas coisas que a gente vê bastante, né? Que são os munícipes reclamam demais. Então a gente assessora mais nessa parte. E aí a parte ambiental é um pouco mais fraca. Eu acredito que não só aqui nesse município, mas no interior é muito fraca por um conjunto de coisas, né? A questão da educação ambiental, a formação técnica. Eu vejo que é muito fraca a fiscalização. A gente vê nos jornais a questão, o Pará, mas o Pará lá para a região norte, entendeu? Que a fiscalização realmente é mais atuante por causa da madeira, entendeu? Então, para cá já não é tão forte como deveria ser. A gente vem para a cidade e na estrada a gente vê na beirinha da estrada a plantação de soja. E isso não é legal, entendeu? Legal que eu falo na parte de legislação mesmo. Você não pode fazer esse tipo de plantação. Mas não tem fiscalização, então eles fazem o que querem. Se eles puderem, eles até tiram o asfalto dali para colocar mais soja. Entendeu? Tira até a margem do asfalto. Justamente para isso. Então, se você vê, é no pezinho da estrada mesmo a plantação de soja. Justamente por quê? Porque eles também não têm conhecimento, os produtores rurais. Até então, eu vejo que eles não querem ter, porque se a partir do momento que eles terem, vão ter que começar a tomar certas atitudes que vai fazer com que descaracterize um pedaço da sua terra para você preservar aquela área. E se ele vê assim, o meu vizinho planta e nunca sofreu punição nenhuma, por que eu não vou plantar? E aqui o pessoal é muito assim, soja deu muito certo aqui nessa região. Então, muita gente largou o gado, vou plantar soja. Ou arrendar terra para a pessoa plantar soja. Então, tem muito paranaense aqui que veio de lá para cá para plantar soja. Então, os maiores fazendeiros que a gente vê daqui, produtores rurais, não são daqui, são do Paraná. São os que realmente arrendam terra, né, para justamente plantar soja. E assim, quando eu quis sair da prefeitura, porque eu vi assim, não sozinha, né, mas eu junto com uma equipe, começo a despertar uma ideia de que a gente pode mudar o município e desenvolver o município tanto a parte ambiental como na parte agrária. Porque muitas pessoas têm 5 ou 6 anos que tem a soja aqui. E todo mundo achava que ia ser uma grande gerador de renda para a cidade. E não foi. A verdade é que não foi. É para fora. São as pessoas que vêm de fora, plantam soja e exportam. Então, você não tem um grande desenvolvimento aqui, uma circulação de renda aqui. E aí eles acabam esquecendo quem? Que é o meu foco, os agricultores familiares, que são os pequenos produtores. Né? Porque eles não se consideram produtores rurais e nem os técnicos se consideram. Então, é muito errado esse tipo de situação. Eu lembro que eu estava fazendo um projeto juntamente com a OAB, porque eu queria trazer essa parte do direito agrário para cá, mas para os produtores rurais de pequeno porte, que são os agricultores, né? E aí eu montei o projeto e apresentei, né? E as pessoas vieram falar assim, eu achei que você ia fazer um projeto para os produtores rurais. Eu falei, não, mas eu fiz. Os agricultores familiares são produtores rurais. Mas eles não têm essa noção, então eles deixam muito de lado os pequenos produtores. E eles são que podem gerar muita renda na cidade. Carol, então, a gente fez uma live essa semana, não sei se você acompanhou, que a Denise teve aqui também, falando sobre essa questão da agricultura familiar, né? E eu achei super interessante ela trazer essa informação, que, igual, no Brasil todo, 1/3 dos empregos vem do agronegócio. E que 70% desse 1/3 vem da agricultura familiar. Então, às vezes a gente pensa, não, é um setor muito pequeno, é um setor que não tem tanta relevância. E, na verdade, e até a própria produção de alimentos, não só no Brasil, mas no mundo, né? Vem muito realmente da agricultura familiar. É um setor, assim, que é uma base, realmente, é um pilar que não dá pra gente tirar esse pilar quando a gente fala do agronegócio brasileiro e do agronegócio no mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado ao olhar para isso, né? Para essa agricultura familiar, trazer o valor que ela realmente tem, né? Sim, é justamente isso que eu tento demonstrar aqui, porque no caso, o que acontece? Todas as mercadorias que vêm daqui são de outros municípios, não são daqui. Então, se torna mais caro.
entendeu? Por causa desse escoamento, o frete que tem. Então, e é uma vez por semana. Então, se eu quero comer alface, eu só tenho que comprar na terça-feira, que é quando vem o alface, entendeu? Então, tanto é que hoje a empresa, a gente trabalha com hidroponia também, né? Então, a gente vem demonstrando essa parte de que você tem como produzir alface para você fornecer para os supermercados e mercados todo dia, entendeu? Justamente por isso. Aí as pessoas perguntam, né? Quando a gente vai falar sobre a questão do agricultor familiar. Ah, mas eu vou produzir, vou escoar como? E aí a gente demonstra que tem vários tipos. Outros municípios também pegam de aqui, o mais próximo, acho que é uns 20 minutos de distância, que vai poder pegar, escoar, vai ser mais barato. E também da questão da merenda escolar, que muitos não sabem, né? Mas que no PNAE, na questão da merenda escolar, eles dedicam 30% da verba para comprar de agricultores familiares, entendeu? Então, numa Carol, licitação... mas que legal. Então, na verdade, vocês também dão todo esse suporte para esse agricultor familiar, até com estratégias de escoamento, toda essa questão também, hein? Exatamente. A gente senta com ele e explica, mostra caminho A, caminho B, caminho C. E ele vê qual é o mais propício. A gente, claro, a gente orienta, olha, a gente acha mais viável esse daqui, mas também, se você quiser esse daqui, a gente também vai trabalhar nesse daqui, né? Porque Nossa, que assim, incrível. Amei a ideia porque e o projeto de vocês. sim, é porque o que falta? Falta a gente juntar, a gente acaba, como eu estou falando, tratando direito ambiental e agrário separado das outras áreas. E não é assim. Tanto que eu aproveitei a parte do administrativo que eu tenho, que eu aprendi na prefeitura mais coisas de parte de licitação, e comecei a incluir na parte também de projetos na parte agrária, entendeu? Justamente por isso. Então, as pessoas falam, ah, não posso fazer. Você pode concorrer. Uma família, não tem nenhuma família que participa de uma licitação, uma parte de agricultura familiar. Você vai ser a primeira, entendeu? E se é 30%, mas o Estado pode destinar os 100% se você tiver você conseguir suprir a demanda e Se você tiver tiver um capacidade de bom produto. produção. Exatamente, entendeu? Então, varia. Olha, a gente estava fazendo um projeto de piscicultura, né? Porque aqui o peixe é só por tanque, são só dois tipos, que é o tambaqui e a tilápia, né? E na região que eu sou, que é de Belém, é uma variedade de peixe e é do rio. É muito diferente o gosto, né? Então, do tanque... Filhote, lá tem filhote também, né? O Ai, famoso. filhote é o peixe que a gente mais gosta, né? Então, então a gente sente falta dessas coisas aqui. Camarão é o olho da cara, porque não tem plantação aqui. E tem como você fazer um camarão de tanque. Então a gente estava vendo, mostrando, né? Falando para a pessoa, olha, você pode aproveitar esse córrego aqui para fazer. Você vai preservar, você vai ter APP, né, na sua área, mas você também vai poder ter a questão da criação do tanque, que aí você pode fazer o peixe, que é uma saída que a maioria quer o peixe, mas a gente deu a orientação do camarão, que é um camarão, ninguém cria camarão aqui, né? Então seria Carol, um eu achei fantástico, extremamente inovadora esse projeto de vocês. Essa questão do sim, escritório, trazer essas estratégias. Não, incrível, muito, muito interessante, muito criativo. Carol, e você estava contando, aí você resolveu, então, deixar essa questão da prefeitura e com essa ideia, né, de atuar no ambiental. E como que foi esse início de projeto? então, não é fácil, porque assim, querendo ou não, eu sou nova na cidade. E as pessoas aqui, interior em si, eles vão muito naqueles que eles já conhecem, né? Ah, vai no filho de fulano, porque fulano é meu amigo de infância, e não. É muito assim. Então, quando eu saí, eu fui e falei pro meu pai, pai, eu vou montar alguma coisa pra mim aqui. E aí meu irmão quis também. Então ele juntou e a gente formou essa empresa, né? Esse escritório. No caso de divulgação, inicialmente eu já tive uma dificuldade, não tive tanta dificuldade econômica porque a gente tem em outros municípios. Meu pai trabalha há muitos anos nos outros interiores, Itaituba, que é a parte de mineração. Então a gente já pegou de lá também. Mas aqui em Rondon já foi um pouquinho mais trabalhoso. Foi começando a chegar gente, por quê? Porque me conheciam da prefeitura, entendeu? Então, falava assim, eu trabalho na prefeitura, advogada da prefeitura. Então, eu fui começando a ganhar cliente desse sentido, fazendo, porque eu trabalhava na prefeitura, né? E de cidade e assim, porque as zonas rurais que são mais afastadas, já foi mais difícil nesse sentido, porque eles não conheciam nem a prefeitura e nem eu. Então, ficava mais difícil, porque esses são os que mais levam rasteira. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a visita de campo,
que geralmente advogado não faz aqui, né? Aqui em demais cidades também não. A gente vai dar uma orientação, mostra, vai meu irmão, que é engenheiro, né? Vai, mostra o que pode fazer. E aí eles vão começando a sentir a diferença nessa parte de tratamento, né? Que mostra que a gente está ali realmente para querer ajudar, desenvolver. Eu lembro que eu fiz um que ele falou assim, tá, mas quem me garante que você vai realmente acabar com o meu projeto? Porque assim, o que acontece? Os profissionais vinham para cá, mostravam o projeto para a pessoa e tchau, executar você se vira. E a gente elabora e executa. Então a gente foi e perguntou, tá, quem me garante que você vai executar, vai continuar comigo nesse sentido, quando eu fechar o negócio com você? E a gente fala, olha, eu montei o escritório aqui, né? Querendo ou não, vocês são as pessoas que vão divulgar o meu serviço. Se eu não fizer um bom serviço com você, você pode chegar com seu vizinho e falar, olha, não vai naquele escritório que ele não sabe fazer nada. Ou ele me passou a perna e tudo mais. Além de que eu também tenho um objetivo que é não somente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro sim, com certeza, mas eu também quero desenvolver a parte ambiental na cidade, entendeu? Como um todo. Então, a gente apela muito nesse sentido, assim, mostrar isso, demonstrar os projetos que a gente fez em outros municípios que já estão mais avançados por causa do meu pai, no sentido disso, de desenvolvimento da cidade em si. Eu lembro que Itaituba, não sei se a senhora já ouviu falar, senhora, você já ouviu falar? Pode chamar de você, Carol, mas eu não conheço Itaituba, não. Itaituba fica perto de Santarém, próximo de Santarém, Altamira, já é uma outra região do Pará. E lá é a parte de mineração e madeira, entendeu? Então, assim, lá eu lembro que lá era terra sem lei. Cada um fazia o que queria e do jeito que queria. E aí chegou um secretário que realmente começou a atuar justamente nessa parte, ativar a fiscalização. Porque o que acontece? As pessoas têm medo de tomar a frente para bater de frente com o fazendeiro, porque vai ser executado, vai ser isso e aquilo. Inclusive, teve recentemente, acho que foi em Paragominas, um advogado que quase foi executado por causa disso, né? Gente. Então, infelizmente, não é tanto como antes, mas ainda tem esse certo perigo, né? Mas ele bateu de frente, começou a instalar ali, foi verificando que tem como o município desenvolver. Por quê? Se eu fiscalizo, você vai ter que pagar uma taxa. Qualquer tipo de atividade, você vai ter que pagar uma taxa, você vai ter que pagar um profissional. Então, se eu quero fazer uma atividade rural ali na minha terra, eu vou ter que pagar um profissional para fazer isso, eu vou ter que ir no município pagar uma taxa, né, municipal. E isso é dinheiro para o município e para os próprios profissionais que trabalham ali naquele município. Então, gera uma renda maior. Só que o município, às vezes, ele acaba sendo muito fechado, muito limitado. E não vê esse tipo de planejamento. Então, a gente vê muito essa parte também. Que acaba refletindo e podendo favorecer o próprio município, né, Carol? E mesmo assim, Exatamente. às vezes acaba não sendo enxergado, como você está falando. Porque as pessoas aprendem no bolso, né? Pegando no bolso. Infelizmente é assim. Então, se você começa a agir de uma fiscalização bem atuante, você vê um auto de infração, você vai pagar aquilo ali que vai gerar dinheiro para o município e a pessoa vai pensar duas vezes em desmatar aquela área novamente. Mas enquanto não tem isso, tá bom, entendeu? Tem muitos comércios que não têm licença para atuar, para operar, mas atuam porque a fiscalização não vai em cima. Mas a partir do momento que você tiver uma fiscalização, você vai ter que pagar duas vezes, né? O auto de infração e a taxa para você operar ali. Então, Carol, e essa questão até da própria fiscalização, também dessa questão das multas, tudo isso que acaba acontecendo, a consequência disso, eu vejo também essa questão da falta de informação. Às vezes é uma coisa simples de ser resolvida, que se tivesse um profissional auxiliando, se tivesse um advogado orientando e vendo os procedimentos com uma equipe, como você trouxe, né, que tem outros profissionais, engenheiros junto. Então, assim, poderia ser evitado, poderia ter segurança jurídica ali, sem a questão de custo, não teria um impacto tão grande nesse custo. E, ao mesmo tempo, né, evitaria depois consequências, porque, como a gente fala também, quando tem essas multas, não é à toa, né, Carol? É realmente porque tudo isso pode refletir de uma forma que fique muito mais séria, independente da multa em si. Então, isso também é bem importante, né? Sim, é exatamente isso. A gente vê, assim, porque a gente gosta de formar parceria com o município justamente por isso, olha. Porque
eles acabam não fazendo. Não sei se teve em outro município, mas quando eu atuava na prefeitura, teve até uma ação em que os próprios professores não queriam incluir a educação ambiental, né? E eu achei isso um absurdo, gente. Educação ambiental é essencial para sua formação. Só que eles acreditavam que não era tão necessário na época, né? Então, eu vi assim, gente, você fazendo uma educação ambiental, você praticando nas escolas, fazendo projeto com crianças, ela já vai crescer de um jeito já com um olhar diferente. Eu vejo muito assim, olha, aqui em frente ao escritório tem uma praça e ela tem fizeram tipo um lagozinho. Se você vê o lago tá todo sujo. Criança pega, joga plástico, joga pedra, joga... Mas por quê? Porque não tem educação ambiental, né? A gente vê se nesse sentido. Se pegasse a escola, passasse um dia, fizesse um projeto para elas trazerem as crianças aqui, passarem um dia, mostrar que é só árvore aqui, mostrar a questão de arborização, a questão da qualidade da Não, Carol, água. e é como você está falando, trazer realmente para mostrar para a prática, né? Mostrar o reflexo Exatamente. disso para as crianças principalmente. E você está falando aí da questão das crianças, da escola, da importância dessa educação ambiental. E também, como você disse, você também não teve na sua faculdade direito agrário, nem direito aplicado ao agronegócio. Eu também Exatamente. não tive nem direito agrário, nem direito agronegócio, nenhuma disciplina nesse sentido. E são disciplinas assim, a gente vê a importância que tem, né, Carol? Acho que principalmente para quem atua na área, é muito claro e evidente. Gente, e pensa, a gente está falando de quase um quarto do PIB do Brasil. Então, em estados aí como Mato Grosso, metade do PIB vem do agronegócio. Sim, do E mesmo agronegócio. assim, não tem, né? Falta muito realmente essa questão cultural mesmo, dessa educação, tanto nas faculdades como nas escolas, para as crianças mesmo. E de uma forma simples, né, Carol? Como você está falando. Às vezes, se levasse essas crianças lá, mostrasse, e olha, a importância que tem, qual que é o reflexo disso não está sendo feito, já poderia solucionar, né, Carol? Exatamente, a gente já tem até um projeto que a gente elaborou assim por conta própria aqui, quando a gente vê essa situação, que é a questão de eu adote um peixinho. Que é nesse sentido, a gente vai colocar os peixinhos no lago, justamente para cada criança cuidar, entre aspas, né? Ver, colocar água limpa, dar comidinha, Que justamente para legal. também despertar essa vontade de cada criança de cuidar do meio ambiente, né? Então, Nossa, Carol, muito então é interessante, uma amei. situação é uma situação assim que a gente precisa trabalhar também com as crianças. Na parte do agronegócio, a gente vê que muito assim, muitos agricultores acreditam que não fazem parte do agronegócio. Ah, não, eu planto cacau, eu planto macaxeira, não faço parte do agronegócio. Sim, você faz. Só que as pessoas acreditam ainda que só quem trabalha com gado, com equinos, venda de cavalo, é o que é a parte do agronegócio. E não é, olha, hoje em dia a gente vê que a parte do açaí. Açaí é um produto que é muito consumido, tanto no Brasil quanto fora. Eu lembro que eu fiz uma vez um estudo sobre isso e verifiquei que às vezes vamos fazer uma comparação de shampoo. Shampoo na Europa sem açaí, só assim, um shampoo normal para você lavar o seu cabelo custava em torno de, por exemplo, 3 euros. E aí, um shampoo com açaí custava em torno de 15 euros. Entendeu? Nossa, Só um imagina. negócio, às vezes, da essência do açaí no seu cabelo. Então, são coisas assim que estão por isso que hoje em dia é muito exportado, porque lá eles usam muito como cosmético, não é nem para consumir como alimento, é mais para a parte do cosmético. Então, as pessoas aqui ainda não têm essa noção, assim. Claro que na região nordeste do estado da onde eu sou, que é de Belém, a gente consome demais o açaí. Aqui o açaí é já mais como uma forma, tipo assim, de energético. E pra gente não. A gente até brinca que em Belém o pessoal toma açaí pra dormir. E aqui o pessoal toma açaí pra acordar. É porque é, A porque é gente muito foi em diferente. Belém e a gente amou açaí. Comemos açaí com o filhote lá com peixe, tava uma Sim. delícia, eu Ai, é muito amei. bom. Ai, saudade dessas coisas, que aqui não tem, entendeu? Então a gente vê, o açaí é uma coisa muito interessante para ser também aplicado, que você pode fazer com outro tipo de cultura. É outra coisa que as pessoas não sabem, ou não sabem também, né, na questão de formação. Você pode plantar um açaí juntamente com outro tipo de plantação, que você vai ter a curto, médio e longo prazo. A questão do açaí, o fruto dá em 3 anos e meio. Então, depois disso, você pode adquirir o açaí, o palmito, os próprios galhos dela que servem para artesanato. Então, você usa 100% daquele produto.
né? Carol, Então, e eu vejo isso também sendo muito característico, né, da agricultura familiar. A questão da alternância de culturas ali para você poder, não só na agricultura familiar, mas hoje todos os produtores rurais no geral, né, utilizam muito isso mesmo para poder ter um bom aproveitamento, até pela questão das safras, que como você está sim, falando, são em épocas diferentes, cada cultura tem um tempo, né, tem um ciclo certo. Então, fazendo essa alternância, consegue se aproveitar muito mais, né? Não só a terra, mas a questão da produtividade, dos resultados que vem, né? pois é, mas inclusive é isso que é interessante, que do açaí tem projetos que tem como você dar o ano todo, que é o açaí irrigado, entendeu? Que não é aquele somente que precisa, tipo, de tanto tempo você produzir o açaí. Você pode vender inter safra. E aí você pode vender mais caro ainda, só que aí você tem o açaí o ano todinho, né? Que é a Que questão de você. Só interessante. que precisa, né? Precisa de irrigação. É um outro tipo de terra, né? Na verdade, porque o açaí ele é mais de terra firme, né? Então é um outro Como que tipo é de a terra. plantação de açaí, Carol? Vou aproveitar para te perguntar. Eu nunca vi uma plantação de açaí. Olha, tem vários tipos. Assim, eu, como assim, vou ser bem sincero, eu tive pouco contato. Eu sou mais na parte, assim, de promover o projeto, na parte de executar o meu irmão. Mas, assim, dependendo se você quer o irrigado, você vai ter que montar uma área toda da parte de irrigação, pegar, porque a terra tem que ser fofa e macia. Tem um nome específico que eu não lembro qual é, que é a mais parte técnica, né, nesse sentido. E aí você tem que ter o espaçamento de uma árvore para outra, né? Para crescer e os cachos não bater uma na outra e não atrofiar. Porque ainda tem essa Hum, parte, né? Porque eu não lembro se são 2,5 ou 3,5 de distância. Que elas são finas, todavia as palmeiras, né? As folhas, elas se alargam. Então, e tem os cachos também. Nesse meio, tanto é que você pode plantar uma folha bem menor que seja suporte ao sol, que ela faz muita sombra. Então, no meio você pode pegar uma árvore que seja menorzinha para plantar ali, né? olha que Aí, interessante. então você tem dois tipos de cultura. Pode, às vezes, até ter três, dependendo do tamanho da área. Só que aí Nossa, também tem também a questão do sistema integrado, que é a questão de você colocar a agricultura, que é a parte dessa plantação, e a pecuária, né? Quando você. Mas já não é o açaí no caso, né? Já é um outro tipo de plantação. Que no caso você pode pegar, fazer a plantação e quando acabar aquela parte tipo da safra dela, você queima, né? Que não vai ser, você vai limpar aquela área e dá para fazer o pasto ali. Então tem essa questão de sistema integrado também, né? Então varia muito do interesse do produtor. É claro também que a gente tem que conversar com ele, mostrar que tem outras saídas, porque muitos chegam com você e dizem assim, não, eu quero gado. Aí a gente, olha, tem o gado, mas você pode plantar tal coisa. Não, eu quero gado, porque gado dá dinheiro, ou eu quero gado ou eu quero soja. Porque eles veem assim, né? Grama do vizinho sempre é mais verde. Se meu vizinho tá ganhando dinheiro com soja e gado, eu vou querer soja e gado. Mas aí a gente sempre explica, mostra que tem outros meios de você adquirir, ganhar, de ganhar dinheiro e também de desenvolver aquela terra. Às vezes até mais econômico do que eles gastam com soja, né? Carol, eu adorei saber aí desse trabalho tão integrado de vocês e trazendo essa questão dessas estratégias. Acho que a Denise até comentou aqui, falando que realmente, e nessa questão da agricultura familiar, né, que as estratégias são muito diferentes também. E, Sim, Carol, você tinha falado um pouco dessa questão do lar, do licenciamento ambiental rural, dessas questões. Se você puder responder um pouquinho, que eu sei que você tem uma grande experiência nessa área também. Então, se você puder contar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto, o que é, Carol? Como que funciona essa diferença aí do licenciamento ambiental normal e para o licenciamento ambiental rural? Tem alguma diferença? Como que funciona isso na prática? certo. Então, licenciamento ambiental no sentido amplo, a gente liga mais a ideia de licença prévia, de instalação e de operação. Geralmente é uma indústria, uma fábrica, um mercado que você gere resíduos sólidos, e aí você apresenta um tipo de projeto para a questão de gerenciar aquele lixo produzido, ou se, por exemplo, se for uma padaria, a questão da fumaça, e apresenta atividade que mitigam aquele tipo de poluição. Geralmente é isso, o licenciamento ambiental no sentido amplo. Já no sentido rural, é como o próprio nome diz, são atividades rurais, são exercidas no imóvel rural. E geralmente, por exemplo, é o quê? É a bovinocultura, na questão de corte, para a questão de leite, laticínio, piscicultura, agricultura,
pedidos para supressão da área. Então, a questão de análise desse processo vai ser diferente nesse sentido. Os documentos vão ser diferentes, porque você vai apresentar de acordo com a sua atividade. Então, por E exemplo, quais são os documentos, Carol? Assim, nesse caso do licenciamento ambiental rural, qual que é a diferença? Quais que são esses documentos que são necessários? Então, varia muito de município para município, né? Porque cada um tem aquela coisa de verificar a situação daquela região. Mas o que não muda é a questão do documento da parte do imóvel rural, que geralmente a maioria não é proprietário, pelo menos aqui, é arrendatário. Então, algumas prefeituras requerem autorização do arrendador e outras não, somente que apresente o contrato de arrendamento. E o CA. O CA ele tem que ser obrigatório. O CA é obrigatório em qualquer tipo de licenciamento de atividade rural. Por quê? Porque o CA ele vai monitorar a situação ambiental daquele imóvel. Verificar se houve desmatamento posterior a 2008, verificar se a APP e a reserva legal estão de acordo com a previsão legal. Então, verificar se tem déficit ou não. Então, a partir desse CA, você vai verificar se você vai poder dar continuidade naquele licenciamento ou não. Se porventura você não tiver o suficiente de reserva legal, que aqui na Amazônia é 80%, né? Mas tipo assim, eu brinco até que no sentido de que a gente compra um prédio com 10 andares e só pode usar 2, né? Porque os outros 8 andares ficam lá quietinhos. Mas imóveis rurais que se situam numa parte de zona de amortecimento, zoneamento ecológico, ou município que tem mais de 65% de terras indígenas homologadas, de unidade de conservação, recai para 50% esse percentual. Então, pelo menos aqui na região norte, ou na região do Rondônia do Pará, a maior parte cai em 50% essa reserva legal. E aí a gente verifica também essa parte da APP, né? Porque a APP serve para somar juntamente com a reserva legal. Então, muitos têm, por exemplo, riachos, córregos, né, dentro da sua propriedade e acham que não vai contar com aquilo ali, mas conta, né? Você preservando, deixando espaço de 3 metros, dependendo da largura do seu córrego, vai computar na parte de reserva legal. Carol, Então, você já está super acostumada aí com os termos, mas eu vou te pedir para você ir esclarecendo para todo mundo que estiver acompanhando também conseguir entender bem. Quando você fala APP, você está falando da área de preservação permanente. É aquela área que a gente fala de mata ciliar, né? Tem o rio, ao redor vai ser APP. Aquilo ali vai ser APP, que você não vai poder degradar, você não vai poder mexer, que chamam de matas ciliares. Né? Matas ciliares por causa do lembro os cílios, né? Que os cílios protegem os olhos. Então, os cílios ali são as vegetações ao redor da água que vão proteger aqueles recursos hídricos de assoreamento, de poluição, dentre outras coisas. Carol, então você está esclarecendo aí que, no caso, essas áreas de preservação permanente, essas APPs, elas também entram na hora que você vai contar esse percentual aí de área que tem que ser preservada. Exatamente. Se, por exemplo, eu tenho 40% só de reserva legal, estou numa zona de amortecimento ou de áreas consolidadas aqui na região. Então, em tese, eu tenho direito a reduzir para 50%, mas tenho 40% da reserva legal. Mas tenho a APP de 10%, né? A questão da largura da APP, da mata ciliar ali, computa como se fosse 10%, né? Então, vou somar os 40% da reserva legal com mais 10% da APP, dá os 50% de reserva legal, então tá ok. Você não precisa aderir nenhum PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. E você pode dar continuidade no seu pedido de licenciamento ambiental. Caso não, você vai ter que aderir ao programa, né? Que você pode Como que funciona a adesão nesse programa, Carol? Então, a adesão nesse programa, você vai ter que apresentar você primeiro vai ter que definir como você vai recompor aquela área. Você vai recompor, você vai fazer a composição, que recompor é você plantar ali a vegetação naquela área que está faltando, na reserva legal faltante, sendo que você pode ter até 50% de plantação exótica. Né? Exótica é aquela que não é do próprio bioma, né? Então, você pode plantar ali e fazer a recomposição. A compensação é você comprar um outro imóvel
com a mesma quantidade de reserva legal faltante para fazer a compensação naquele outro imóvel. Ou não comprar, você pode pelo menos também arrendar, que é a questão da servidão ambiental. E tem a regeneração natural, que é você deixar aquela área ali sem nada, para deixar em pousio, né? Pousio não, porque pousio é 5 anos, né? Vamos deixar em repouso, vamos deixar ali para que ela se regenere naturalmente. Então tem esses 3 tipos. Você decidindo o tipo de recuperação daquela reserva legal para você recuperar aquele déficit, você apresenta um projeto à Secretaria de Meio Ambiente. E aí a adesão é tudo pelo site. Pelo menos aqui no estado do Pará é pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Então ela faz o cadastro, né? Faz a questão da adesão, demonstra o projeto e vai ser avaliado de acordo com o órgão se está ok aquele projeto ou não. Se você precisa reparar alguma coisa do tipo ou não. E esse PRA evita que você leve multas, né? Porque até então você está cometendo um crime ambiental com reserva legal abaixo do permitido. Então, quando vier, por exemplo, algum agente ambiental vir me multar, você apresenta dizendo, não, eu já apresentei o PRA, tá tudo já em trâmite, não posso levar multa, tá aqui, ó. Entendeu? Então, aí você tem a comprovação de que você está realmente regularizando aquela situação. Exatamente. Então, Carol, a Lília está até comentando aqui. Lília, tudo bem? Adoro. A Lília está sempre com a gente aqui. A Gil também vi que está aqui. A Dayana, que bom ter vocês, gente. E a Lília está falando que está amando, que a matéria ambiental é top. Eu também estou amando, aprendendo muito com você. Não é a minha área, Carol, então eu estou adorando aprender. Ah, que bom! Carol, e você falou, enquanto você começou a falar aqui, você falou que para o licenciamento ambiental, independente dele ser rural ou dele ser realmente mais geral, é obrigatório o CAR. Você pode esclarecer um pouquinho mais aqui para o pessoal o que é o CAR, como que funciona para a pessoa ter o seu CAR, sobre a questão do CAR? Bom, certo. O CAR é o Cadastro de Ambiental Rural. Nele você tem que fazer, na verdade, um mapeamento, em termos leigos, né? Falando, mapeamento daquela área do imóvel rural. E ali você vai definir a quantidade de reserva legal, de APP, de área consolidada, que a área consolidada é aquela área que você desmatou até 2008, vamos dizer assim, a grosso modo. São áreas antropizadas consolidadas. E ali também tem as áreas antropizadas não consolidadas, que são aquelas áreas em que você desmatou, mas ela não vai ser consolidada. Você vai ter que recuperar aquela área ali, entendeu? Então, ela vai definir a questão do zoneamento, se o seu imóvel rural está numa zona de amortecimento, está numa zona de área consolidada, para reduzir a sua reserva legal. Ali está a informação toda da propriedade rural no sentido ambiental, né? Você contrata um técnico, né, para fazer essa questão do CAR, fazer a inscrição, e é através dele que geralmente o órgão ambiental faz as coisas, entendeu? Por exemplo, eu quero verificar se aquela área... Eu tô aqui em Rondon, vou ver uma área lá em Altamira, que é mais distante, vamos dizer assim. Eu vou ver uma área lá. Eu pego o meu computador, pego o CAR, que cada CAR emite um recibo, um número de recibo. Você pega aquele número de recibo, joga lá nos dados, você consulta e verifica se aquela área está sendo desmatada. Isso de acordo com a vegetação, né? Você faz um mapa. Eu me baseio muito pelo CAR do SICAR do estado do Pará, que é muito diferente dos outros, né? Porque o SICAR nacional, ele é muito... Como ele é nacional, eu acredito que ele ainda é menos transparente. Ele é uma coisa muito geralzona, entendeu? E o SICAR daqui do estado do Pará já é o mais completo, já é muito mais transparente. Você verifica os dados do proprietário, os dados do técnico, o shape do imóvel. O shape é a parte o corpo, vamos dizer assim, do imóvel, vendo pelo satélite. Então, você verifica esse tipo de informações todas que você não verifica no SICAR nacional, né? Então, como entendi. Já é mais específico, mais detalhado, então. É porque o estado do Pará foi um dos pioneiros a criar o CAR, o sistema SICAR. Então, depois a União pegou o sistema como modelo para fazer o nacional. Então, que legal, eu não sabia, que interessante. Eu não lembro agora, tem mais 2 estados que fazem nesse estilo do Pará. Eu não lembro de cabeça quais são, mas é para a região centro-oeste e sudeste, se não me engano, falha a memória. Carol, e para o produtor que tem interesse em estar regularizando, o que você acha que é mais importante? Como que você acha que ele pode começar
a olhar para essas questões, né, agroambientais aí? Então, primeiro ele tem que ver se o proprietário tem a questão do K, né? E se o K tá certo, porque tem muito disso também. Porque o que Não acontece? adianta só ter, né, Carol? Tem que saber se ele está realmente de acordo com aquilo ali que está na sua realidade. Porque o que acontece? Muitos produtores rurais faziam o quê? Que eles querem exportar gado, querem vender gado e soja, por exemplo, soja, principalmente aqui para a China, né? Vender a soja para a China. Mas a minha área está totalmente irregular. Eu desmatei quase 100% da minha área, não tem reserva legal, não tem nada. O que eu vou fazer? Contrato um técnico para jogar minha área sul do Pará, lá no Maranhão, numa área bem aleatória que tem um 100% de reserva legal, tá tudo ok. Porque a China, ela só Meu compra se Deus. você tiver... A China só compra se você tiver de acordo com a legislação ambiental. Caso contrário, não compra, entendeu? Então, no caso, eles contratam e jogam em outro lugar. E aí pronto, entendeu? Só que hoje em dia, claro, as empresas elas estão muito mais atentas a isso, então verificam no satélite para ver se realmente cai ali naquela área. Mas antigamente era muito assim, né? O K foi começando a ganhar força em 2014 para cá. Então teve vendas lá atrás que realmente era daquele jeito. Ainda é Então recente, né, Carol? sim. E aí então tem que ver nesse sentido. Então tem que ver se o K tá ok, se você tá. Porque, assim, o K tem 3 fases, né? Tem pendente, né? Aprovado e reprovado. Reprovado, né? E o pendente é aquele que ainda está em trâmite, está verificando se sua documentação está ok, se está faltando alguma coisa. Às vezes ele solicita que você apresente outro documento para complementar aquela informação que você deu. Mas também tem aquele que já está aprovado. O órgão ambiental já deu ok, né? Ok, tá tudo bem. Você realmente tem reserva legal nesse percentual que está previsto em lei, APP, área consolidada, ok. Então, você está aprovado, né? Então, tem que ver essa situação. Se seu K tá aprovado ou não tá. Se não A tiver, o que situação está do... precisando para realmente aprová-lo, né? Se não, por exemplo, eu tenho K, tá aprovado, mas vê, porque é o que acontecia também. Os órgãos ambientais aprovavam da cara deles, né? Tipo assim, tá, vai passar, não era obrigatório, tá, vou lá fazer. E hoje tem que verificar que realmente é uma situação diferente. Então você vai ter que regularizar aquele cara. Ou cancelar ele e fazer um outro, ou retificar ele, né? Depende da situação, às vezes. Aí depois Carol, nesse caso. que aula, hein? Né? Nossa, São muitas coisas, assim. Eu nessa época eu falei pra impressionante. Mas impressionante como você tem afinidade, como você. Tô impressionada, uma aula de verdade, Carol. Aprendendo muito com você aqui. que bom! É que a gente pega, Nossa, né? Eu fui, na verdade, pegando tanto na parte da prefeitura, como também eu tenho um irmão que é dessa área. Eu não aprendi na minha faculdade, mas o meu irmão sim. Então ele me passou tudo que eu tinha para aprender, assim, com ó, ele na a prática. Jucimara, a Jucimara tá aqui querendo te levar para Pernambuco, Carol. Opa! Jucimara, eu Bora! também tô assim querendo trazer a Carol para Minas aqui com essa live agora. Carol, Opa, é impressionante, viu? Impressionante o seu domínio, o quanto você realmente conhece. Dá para ver, assim, o quanto você tem realmente a prática e sabe do que você está falando, com muita naturalidade. Acho que às vezes nem você mesmo Ah, não percebe, né? De uma forma muito espontânea. sim. Ó, a Jucimara tá falando aqui pela ordem, né? Ela falou primeiro, né, Jucimara? Ela Ai, tá brincando aqui. Carol, tô impressionada oh, mesmo, viu? Parabéns por quanto você muito realmente obrigada. tá dentro desse universo. Dá pra ver assim, o quanto você domina essa área. Fiquei impressionada de ver, tô assim, adorei mesmo. Para mim foi uma aula a live de hoje, amei aqui conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, dessa sua experiência. E agora, como de prática, Carol, a gente está também, como já está mais encaminhando para o final, a gente está com poucos minutos aqui restante. Então, Sim. eu queria te perguntar um pouquinho o que você está achando dessa experiência de fazer parte da Abra, de estar com a gente dentro dessa família. O que você está achando disso tudo? Não, eu tô achando maravilhoso, porque assim, eu inclusive teve umas pessoas que vieram quando eu divulguei, né? Logo no momento da inscrição, que eu não conhecia também, fiquei sabendo, muitas pessoas vieram me perguntar, né, quando eu entrei, se valia a pena. E eu disse que sim, porque assim, pelo menos na parte institucional, né, na faculdade, a gente não aprende nada assim
na prática, né? Nem na teoria, mas nem na prática. E com a Abrada, a gente vê que tem a reunião de todas essas experiências, de cada setor, e a gente vai adquirindo um conhecimento, né, nessa parte. E, inclusive, também que todo mundo se ajuda, eu acho isso muito legal, porque na área jurídica a gente vê que é um querendo passar a perna no outro, né? E a gente vê que nesse ambiente é totalmente diferente. O que a pessoa tiver dúvida, vai lá e expõe a sua dúvida, a pessoa vai lá sem julgamento algum, tipo assim, nossa, já é advogado, não conhece isso aí, uma coisa tão simples, não tem esse tipo de pré-julgamento, que eu acho isso maravilhoso. A gente se sente à vontade de querer ajuda e de ajudar também, né? Porque tem muito esse sentido que eu vejo, por exemplo, são coisas pequenas no direito que eu tinha muita vergonha, porque eu não tive prática na parte de advocacia. Eu sempre estagiei e trabalhei em órgão público. Então eu não tinha. Então eu ficava assim, gente, como é que eu vou emitir uma custa que eu não tinha noção, que é uma coisa simples hoje, mas eu não sabia. E isso a gente leva para a parte da Ábrada, que são coisas pequenas, né? Que para as pessoas podem ser pequenas, mas que aquela que nunca teve um contato é uma coisa muito grande, você ainda vai aprender. E na Ábrada a gente tem esse acolhimento, a gente sente que realmente a gente pode expor o que a gente está em dúvida, a gente pode expor o que a gente sabe, também sem querer desmerecer também ninguém, e nem mostrar que é melhor do que ninguém. Então eu gostei muito dessa parte, até falei para uma seguidora minha isso, que vai abrir a outra inscrição agora, né, em janeiro. Eu já falei Isso. para ela, se inscreva, faça, porque é muito bom. Que a gente tem essa parte, já tem essa noção de várias áreas, né, na parte agrária. Porque eu vejo Não. muito isso, olha, eu estava procurando um curso na parte que se fosse agrário e ambiental, né, uma coisa interligada. Eu ainda não achei uma coisa que realmente me satisfaça assim 100%, né? Mas assim, eu vejo que nessa parte da Ábrida a gente pega tudo misturado. Olha, previdenciário, que é uma área que eu não suporto, mas eu vejo muito aqui, sendo sincera, né? E eu aprendi muito, coisas assim que eu fiquei na parte agrária, que a gente não vê. E assim, é uma coisa que já é cotidiano para aquele profissional, né? Mas pra gente que não é da área, não é. Então a gente fica assim, nossa, super, assim, até anestesiado, fica assim, surpreso com tanta coisa de informação e pela facilidade que a pessoa tem de passar para você, né? Então eu vejo que vale Carol, muito a pena. amei as suas colocações todas. Realmente, assim, eu acho que a essência de tudo que a gente faz na Ábrada é realmente essa questão dessa partilha, desse espaço mesmo livre de críticas e julgamentos que é tão raro no direito, como você falou. Eu acho que todo mundo que atua no direito tem alguma experiência assim para contar, de alguma situação em que teve alguém falou alguma coisa criticando em alguma situação desconfortável. Eu acho que isso é quase rotineiro, infelizmente, na nossa profissão. Então, assim, eu fico muito feliz da gente poder ter esse espaço juntos, onde eu sei que realmente todo mundo ali tem esse mesmo propósito e a gente está ali com esse mesmo, sabe, com essa mesma essência, de poder um ajudar o outro. E como você falou, igual a gente tem um tema central por mês. A gente teve previdenciário no agronegócio, também não é a minha área de atuação, mas é como você falou, e é interessante, porque às vezes depois um produtor chega e comenta com você alguma coisa, fala, um cliente é um cliente seu, igual eu atuo na área trabalhista. Então, um produtor que eu atendo na assessoria jurídica trabalhista, às vezes ele fala, eu queria aposentar, eu queria ver se tem como segurado especial, eu só pago fundo rural, posso ou não? Então agora eu já tenho uma noção, é diferente, né? Para Noção. responder, você já. Então eu acho que isso é fundamental, sabe? Para quem atua nessa área do agronegócio, principalmente a gente, igual você, é muito especializada nessa parte agroambiental, dá para ver o quanto você domina isso e tem facilidade. E assim, cada um, né, que tem essas áreas de especializações, assim, mais realmente específico, eu acho que é muito rico a gente ter esse conhecimento de outras áreas também, né, Carol? Sim, com Alguém, como você certeza. falou, mesmo a outras pessoas que são muito especializadas e que estão trazendo esse conhecimento para a gente poder também, quando tiver uma situação, olha, eu sei do que você está falando ali, eu também estou por dentro. Ter uma noção daquilo ali, daquela realidade, né? É muito bom mesmo. Eu fiquei assim, eu tô satisfeita demais por ter entrado na aba, daí recomendo que todo mundo entre, faça parte. Todas as pessoas que vêm tirar dúvida comigo eu já recomendo. Já digo que pode entrar, você vai ter inscrição agora. Eu tenho duas estagiárias que eu já falei, olha, você vai abrir agora, vocês tratem de se inscrever, que é muito bom. O material assim, é completo, nesse sentido, né? De estudo. E realmente é muito satisfatório.
Carol, quero te agradecer demais. Eu fiquei encantada com a live, com o seu conhecimento, viu, Carol? De verdade, parabéns demais, viu? Impressionante Obrigada. quanto você domina essa área. Eu, assim, poucos profissionais que eu já vi nessa área específica de agroambiental que tem tanto domínio de uma forma natural e muito aliada à prática. Dá para ver o quanto você conhece do dia a dia. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho que você tem feito aí, Carol. Adorei te conhecer um pouquinho mais. Ah, obrigada, adorei me conhecer você. Espero que depois, quando sair essa pandemia, a gente consiga se encontrar pessoalmente, que eu fiquei logo caçando, vocês vieram para o Pará e eu ainda não conhecia, né, o trabalho de vocês, não tive a oportunidade de conhecer, mas acredito que lá na frente vai ter muitas oportunidades da gente se conhecer pessoalmente, bater aquele papinho, né? Não, vamos, E a eu gente já gostaria tá logo doido de para marcar dizer, o Abra Day. É só porque eu ainda por causa da gostaria pandemia. de dizer que eu adorei o café, é muito gostoso. O Ai, café que que eu bom que você recebi gostou. é muito bom. Eu sou Que louca por bom. café, então foi Eu muito sou gostoso. suspeita, eu também sou apaixonada. Eu e o Luiz ama café. Todo dia, toda hora a gente tá tomando café. É muito bom, gostei demais, ó. Que Muito bom que você gostou, Carol. agradeço. Carol, eu amei te conhecer. Já vou te adiantar que a gente é apaixonado, ficamos apaixonados por Belém, pelo Pará. Acho que Ah, foi assim, foi muito especial para nós o curso que a gente fez aí presencial. A gente conheceu muita gente, muitos associados são daí, né? E é realmente foi um estado que ganhou o nosso coração. A gente não queria ir embora, a gente já ficou querendo voltar logo. Então, assim que der voltar ao presencial, a gente se encontra, né? Marcamos. Vai ter o Abra Day sim. presencial aí todo mundo se encontra. E muito obrigada mesmo, foi um prazer, Carol. Amei o nosso bate-papo. Todo mundo mandou milhões de elogios aqui, ó. Ai, Quero mandar um obrigada, beijo, né, gente. Carol, para todo mundo que está acompanhando a gente, a Gil, o Sim. Adriano, a Jucimara, que ficou aqui, ó, querendo te levar, Carol. A Lilian, querida, Vamos também. conversar, gente, Mara, depois. Gente, super beijo, Carol. Obrigada, viu, pela Obrigada, eu que participação aí agradeço. hoje. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Lohane. Obrigada pela Obrigada a você. oportunidade. E até a próxima. Até a próxima, Carol. Super beijo. Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau.